Passo a palavra agora para o doutor Lisandro Gemiaski, coordenador-geral do 5º Distrito de Meteorologia, né, do INET, que vai mostrar o quadro realmente que o nosso Estado está passando, o Brasil está passando, e as projeções, né, para os próximos meses. Com a palavra, o doutor Lisandro. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite pelo deputado Gil Pereira, em nome do diretor do INMET, o Miguel Ivan. Eu tenho uma apresentação minha aí, eu gostaria de, se puder, daqui. Já está aí? Vai. Por favor, encosta mais perto do microfone. Tá. Desculpa. Bom, então, cumprimento a todos os deputados presentes. Bom, então eu vou falar um pouco sobre as observações meteorológicas e a variabilidade recente em Minas Gerais, né? Então, a gente tem em Minas Gerais o Instituto Nacional de Meteorologia, é um instituto ligado ao Ministério da Agricultura, que mantém uma rede de estações meteorológicas, né, que dão suporte à previsão do tempo. Então, com essa rede de estações meteorológicas, a gente pode ver como que foi a variabilidade recente em Minas Gerais e, a partir disso, dessa variabilidade climática recente, a gente poder criar cenários e se preparar para os possíveis impactos aí que possam vir a acontecer. Pode passar o próximo, por gentileza? Bom, então, só uma introdução, como é que é a meteorologia no mundo, né? A meteorologia é uma ciência que é relativamente bem organizada no mundo, então ela tem as diretrizes que são dadas pela Organização Meteorológica Mundial. Essa organização ela dá os padrões de observação, de técnica em meteorologia para o mundo todo. No Brasil, o serviço meteorológico oficial é o do Instituto Nacional de Meteorologia, que, como eu já falei, é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Que é o INMET. E a gente tem essa rede de monitoramento desde 1909 através de estações meteorológicas, principalmente por estações meteorológicas. Bom, então, por que a gente precisa de estações meteorológicas? Então, a gente precisa de estações meteorológicas, principalmente o nosso objetivo principal no Instituto Nacional de Meteorologia é dar suporte à previsão do tempo. Então, a gente tem um diagnóstico da atmosfera, né, como se fosse uma foto instantânea através da rede de estações meteorológicas. Então, elas fornecem dados comparáveis, então a gente tem essas estações, elas são mais ou menos padronizadas no Brasil todo, e a gente pode comparar esses dados de uma estação com a outra, né? Então, a gente tem essa rede de observações básicas, com dados confiáveis. Os dados eles são gratuitos e disponíveis para qualquer pessoa baixar na internet, no nosso site. Subsidia pesquisas, pode subsidiar dimensionamento de obras e reservação de água, zoneamento agrícola, defesa civil, energia, comércio e etc. E muitas áreas da sociedade, seguros, muitas áreas da sociedade são subsidiadas pelas informações que são geradas por essa rede de estações meteorológicas. Próximo, por gentileza. Bom, hoje a gente tem no Instituto Nacional de Meteorologia 2 tipos de estação. Então, a gente tem as estações convencionais, que são as estações que ainda precisa de pessoas para ir lá, que são as que estão funcionando aí desde o início do século passado e que nos dão a história do clima de uma determinada região, porque elas são muito tempo aí funcionando, 30, 40, 50, tem estações aí com 100 anos de dados, né? E a gente tem agora, mais recente, uma rede de estações automáticas que dá dados de hora em hora, que são disponibilizados na internet de hora em hora. Próximo.
Então, essa é a rede de estações meteorológicas que a gente tem no Instituto Nacional de Meteorologia. Então, no Brasil todo são 573 automáticas e 190 estações convencionais, né, que dão, os dados são disponíveis praticamente em tempo real para todo mundo consultar, todo mundo pode ter acesso e acumular e ver como é que está a situação climática da sua localidade. Próximo. Bom, então vamos ao que interessa, né? Uma das coisas iniciais é saber de onde que vem o dado e como que esse dado é colhido. Então, isso eu já falei. Então, essas figuras foram feitas para uma reunião no Senado Federal, no ano passado, né? Com a grande repercussão aí das mudanças climáticas recentes que a gente está vendo. Então, foi feita aí uma série de análise, né, com os dados que a gente tem desde 1961. Então, aí esses dados são de temperatura, a gente pode ver que praticamente todo o Sudeste a temperatura está de fato aumentando, e aí em média de 1 grau, né? Então, até por coincidência, a gente está vivendo aqui um setembro muito quente, muito acima da média aí, né? Então, essas temperaturas, elas estão de fato aumentando e tem uma significância estatística, então a gente está observando as temperaturas mais altas. Próximo. Bom, em termos de chuva, aí foi feito com valores anuais, a gente não tem uma grande variação. Tem alguns pontos lá no norte de Minas que a gente tem uma significância estatística que está diminuindo a chuva nos últimos aí 50, 60 anos, desde 1961. Mas, no geral, no estado, a gente não tem uma grande significância de diminuição de chuva. O que a gente tem observado nos últimos anos? Que as chuvas elas estão irregulares. Esse que é o fato principal. Eu não coloquei nenhuma figura que mostra isso, mas se a gente analisar os dados continuamente de ano a ano, a gente vai ver estações chuvosas muito irregulares, coisa que não acontecia em meados do século passado. Próximo. Bom, esse mapinha é um mapa que mostra como que foi o comportamento climático. Aqui eu dei mais ênfase aí a Minas Gerais, mas dá para ver o Brasil todo, né? Então, esse comportamento climático de chuva nos últimos 5 anos aí, principalmente na estação chuvosa, né? Que a nossa estação chuvosa ela vai de outubro até março, né? Principalmente no sul de Minas começa mais em outubro, e aí ela vai avançando, chegando aqui a novembro, e mais no norte de Minas, mais meados de novembro, né, que começa a estação chuvosa de fato, que é uma estação mais curta e menos intensa. Então, a gente pode ver aí que desde 2021, a gente sempre tem anomalias aí com pontos no estado extremamente seca, né? Então, esse índice, ele mostra já a precipitação já levando em conta a média climatológica. Então, ele faz vários análises em cima do que foi observado e das anomalias que foram registradas, né? Então, essa última figura aí, ela mostra que grande parte aí do Triângulo Mineiro, uma parte do Sul, e Mato Grosso do Sul, que é, de fato, ali grande parte da bacia do Rio Paraná, ela teve uma chuva excepcionalmente abaixo da média nessa última estação seca, que já confirma aí que foi com base nisso que foi dado esse aviso de baixa disponibilidade hídrica aí para essa região. Próximo. Bom, então aqui algumas localidades, né? Então a variabilidade climática em algumas localidades.
A gente tem aqui a condição de que em vários anos aí a variabilidade foi muito diferente, né? Então, com exceção aí nos últimos 5 anos, com exceção aí do ano de da estação chuvosa 2019, 2020, que teve aquele janeiro muito chuvoso, por exemplo, ali em Caratinga, a gente tem predominantemente meses com chuva abaixo da média, né? Então, e alguns meses com chuva muito acima da média. O que isso nos indica? Que a média climatológica, que é tomada como referência, ela já não tem mais grande significância para a gente como estatística. Então, a gente tem que se preparar para qualquer cenário, para os cenários de seca ou para os cenários de chuva. Então, nos últimos anos ainda, a gente tem visto algumas modificações climáticas bem consistentes aqui na região de Minas Gerais. O que a gente identificou lá no dia a dia assim, da análise, previsão do tempo e análises climáticas? A gente está observando que o veranico climatológico, aquele período em que para de chover dentro da estação chuvosa, que geralmente é muito prejudicial, principalmente para a agricultura, mas para a sociedade em geral, né, porque aumenta o consumo de energia, porque faz muito calor nessa época do ano, ele está se tornando climatológico em grande parte da região. Então, por aquele gráfico ali, a gente já vê que fevereiro já tinha uma queda na precipitação climatológica e esse veranico está ficando mais intenso. Além disso, a gente tem observado que a estação chuvosa ela está tendo, principalmente nos últimos anos, um atraso significativo. Então, a gente tem menos chuva caindo aí nos meses de outubro e novembro. Quer dizer que esse ano vai acontecer isso? A gente não sabe ainda. A gente tem que ficar acompanhando a previsão do tempo periodicamente para a gente ter alguma noção sobre isso. E, infelizmente, aqui na nossa região, principalmente grande parte do sudeste e do centro-oeste, é uma zona meio cinza para previsão climática. E o que isso quer dizer? Que pode acontecer qualquer coisa, tanto abaixo, como na média, como acima da média. A gente tem pouca previsibilidade. Então, qual que é a melhor digamos assim, solução para a gente? É a gente conhecer bem a climatologia de cada localidade e se preparar para os piores cenários. Ali a gente tem que, por exemplo, ali em Caratinga, de 2021, 2020, 2019 foi muito ruim. A estação chuvosa toda foi muito ruim. A gente vê aí meses de janeiro, fevereiro com muito pouca chuva. Então, além das estações serem ruins, o que a gente também está vendo empiricamente é que está modificando o tipo de chuva. Então, aquelas chuvas mais contínuas, com vários dias de chuva periódico, tem diminuído esses episódios e as chuvas têm ocorrido em forma mais de pancadas mais intensas, aquelas pancadas que causam transtornos, alagamentos, vendaval, granizo e outros eventos meteorológicos mais extremos. Próximo. Aí é para outras cidades, então aí em Timóteo também, a gente pode ver aí que 2019 e 2020 foi muito ruim de chuva praticamente em todo o estado, mas aí em Timóteo a gente já vê que esse ano foi muito ruim também. Então a gente só teve lá um fevereiro acima da média, mas os outros meses praticamente todos foi abaixo da média a precipitação. Próximo. Aí é Pedra Azul, então Pedra Azul também a gente tem uma condição aí. Pedra Azul fica lá mais no Jequitinhonha, né, no nordeste de Minas. A gente já tem uma condição lá de muito pouca chuva e a variabilidade de um ano para o outro é muito alta. Então a gente tem anos lá que chove 300 milímetros e no outro ano chove 800. Então várias regiões aí, principalmente norte, Jequitinhonha,
Nordeste, de Minas, a gente tem observado essa variabilidade muito alta de um ano para o outro. Próximo. Aí é Montes Claros, ó. Então, Montes Claros, a gente está aí com essa condição. Esse ano aí praticamente não choveu, né? Em dezembro, novembro, dezembro e janeiro, né? Choveu bem em fevereiro, mas em março, meados de março, praticamente todo o estado parou a chuva. A chuva que normalmente vai até meados de abril, esse ano parou em meados de março. Então, a gente tem uma estação seca mais extensa do que o normal. Então, a gente tem praticamente já um mês a mais de estação seca. E, de acordo com a variabilidade dos últimos anos, a probabilidade da gente ter um atraso na estação chuvosa também é grande. Então, a gente pode ter aí uma estação seca mais extensa do que a climatologia normal que a gente considera. O próximo. Bom, aí é Januária. Ó, Januária também, muito ruim de chuva esse ano. Então, confirma aí o que os deputados falaram antes, né? Então, a gente tem essa condição. E cabe ressaltar bem essa irregularidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode mais se basear na média climatológica. Então, para fazer qualquer dimensionamento de obra ou coisa assim, a gente, se basear na normal climatológica, a gente pode ter prejuízo grande. Tá? Próximo. Bom, eu tentei ser mais sucinto possível. Isso é um assunto que dá para a gente explorar muito, fazer muitas apresentações aqui, fazer uma tarde só de variabilidade, mudança climática, tanto em temperatura, umidade, calor, chuva, insolação. Mas a variabilidade climática ela é um problema. E, aparentemente, embora a gente não tenha estudos científicos que deem essa certeza, mas vários indícios aí, tanto do IPCC, né, o último relatório que surgiu agora, que ressalta que as mudanças climáticas estão ocorrendo. De fato, a gente está tendo uma variabilidade climática muito grande nos últimos anos. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente teve o ano de 2019 todo em torno de 900 milímetros de chuva. E em janeiro de 2020 choveu 900 e tantos milímetros. Então, a gente teve um ano com anomalias muito negativas, em torno de 30% abaixo da chuva que geralmente ocorre. E só em janeiro praticamente choveu quase tudo. Então, a gente está tendo essa variabilidade muito alta de um ano para o outro. E isso diminui a nossa condição de planejamento em cima de médias climatológicas, né, que vinham ocorrendo, que geralmente a gente adota como o mais provável de acontecer nas proximidades, né? Então, aqui como sugestão nossa, a gente tem que pensar estratégias e políticas públicas para o armazenamento de águas da chuva, para tentar diminuir essa variabilidade que está muito grande e eu acho que não vai diminuir. A tendência é até aumentar essa variabilidade. Então, investir em técnicas de armazenamento de águas da chuva, aí, como barragens, barraginhas, outras tecnologias existentes, tentando driblar essa variabilidade. Porque a gente pode ser aí surpreendido com um veranico muito forte ou com uma extensão de uma estação seca, né, como está ocorrendo esse ano. Pode ser que seja mais extensa ainda, né? Então a gente não tem condição de dizer. O que indica aí para os próximos 10, 15 dias é que não tem grandes chuvas, então a gente tem muito pouca chuva para os próximos 10, 15 dias. Né? Então, as perspectivas não são boas, aí, pelo menos aí até meados do mês que vem. E sempre é possível a gente enfrentar extremos, tanto de tempo como de clima. Né? Então, a gente
a melhor forma da gente se precaver dessa variabilidade é conhecer bem o clima, os extremos que já ocorreram, assim, de estação seca, estação chuvosa, chuvas intensas num dia, chuvas intensas no mês, para que a gente possa se planejar e evitar esses problemas que a gente tem sofrido aí nos últimos dias. Então, até eu nem coloquei o crédito aí, mas essa frase é uma adaptação de uma palestra do professor Pedro Dias, lá da USP, que ele sempre fala que se a gente estiver bem preparado para os eventos climáticos que já ocorreram, que já estão registrados, a gente tem aí os dados meteorológicos das estações automáticas aí por volta de 20 anos, 10 anos, 20 anos. Se a gente pegar só essa variabilidade e se preparar para essa variabilidade observada recentemente, com certeza a gente vai estar muito melhor preparado para as possíveis mudanças climáticas que, porventura, a gente possa enfrentar no futuro. Então, é isso que eu tinha para apresentar aqui. Acho que dei a minha contribuição aqui e qualquer coisa estamos à disposição lá no Instituto Nacional de Meteorologia, tanto para fazer análises das condições climáticas, previsão do tempo, a gente está sempre à disposição para colaborar aí com o Estado, com os municípios, com a Defesa Civil, que é um parceiro da gente lá, da melhor forma possível. Então, é isso, gente. Obrigado. Agradeço, né, o doutor Lisandro, depois nós vamos fazer as perguntas. Realmente, o que eu mais gostei foi essa política de armazenamento. É isso que a gente pretende falar aqui, debater aqui.